Mateus 24, a partir do 32. Entendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós vamos aqui para os dias de Noé, porque o parâmetro que Jesus usou para o fim do mundo, um dos sinais mais notórios, são os dias de Noé. Você vê que Jesus, aqui as coisas não é colocada em ordem cronológica. Ele fala que o dia e a hora ninguém sabe. Aí depois ele vai falar dos dias de Noé como um parâmetro, como um sinal de como será a vinda do Filho do Homem. Quando Cristo voltará pela segunda vez. Mas ele vem só até as nuvens. Ele virá no seu corpo glorioso, no seu corpo físico, para vir buscar a sua noiva, a sua igreja, aqueles que estão prontos e preparados para subir. Esse encontro se dará nas nuvens, porque é o encontro do casamento. Os judeus era assim. Quando um homem ia se casar com uma mulher, ele firmava o compromisso mediante a palavra. E ali eles tomavam, tinha 2 taças de vinho, eles tomavam um pouco daquele vinho, e aquele rapaz deixava a moça na casa do pai e ia trabalhar, preparar um lugar. Depois que tudo estivesse pronto, ele noivava com ela ali, na casa do pai. Depois ele iria preparar o lugar. Ele disse, quando o lugar estiver pronto, tudo estiver pronto, eu voltarei para vir buscar você. O compromisso já estava feito. A palavra já estava dada. Não podia ser mais tirada. José estava casada, ou Maria estava casada com José pela palavra. Ainda que José não tinha tocado em Maria, mas pela palavra que foi firmada pelo compromisso, ela estava casada com ele. Ela estava compromissada com ele. Não podia ser de outro. Então existe uma igreja na terra, chamada Noiva de Cristo, que ela está compromissada com o quê? Com a palavra. Cristo é a palavra. Ela está compromissada com Cristo. Até o dia que Cristo vem buscar esta noiva e levar para si mesmo. Ele diz, para que onde eu estou, estejais vós também. Mas no casamento judaico, o noivo se encontrava com a noiva quando ia se casar no meio do caminho. No meio do caminho. E depois ele pegava ela e levava para a sua casa. A casa que ele preparou. Da mesma forma vai ser Cristo. Cristo estava aqui na terra e disse, eu vou preparar um lugar, depois voltarei para vir vos buscar. Para que onde eu estou, estejais vós também. Mas ele vem só até o meio do caminho. E nós vamos ao encontro dele nos ares.
nos ares, nas nuvens. Está vendo como é que é a simbologia e como se encaixa perfeitamente? Então, essa segunda vinda, o dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Se tiver alguém dizendo por aí que sabe o ano, o mês, estão equivocados. O dia e a hora ninguém sabe. Mas aí ele colocou um parâmetro para nós. Ele colocou algo para a gente ficar alerta. Um sinal para ficar alerta. Porque você vai numa estrada, você vai na estrada, lá tem um sinal de trânsito. O sinal é alerta. Se der o vermelho, você para. Se der o verde, você prossegue. Então, aquele sinal indica como um alerta para você. O que você deve fazer. Então, Jesus deixou sinais que trariam um alerta para cada um de nós, para saber onde estávamos e a condição que se encontra o mundo. Então, este parâmetro que Jesus usou mais forte foi os dias de Noé. Mas por quê? Porque nos dias de Noé, Deus decretou o extermínio da humanidade. Porque nos dias de Noé, a maldade estava grande demais na terra. A terra dissolveu toda a iniquidade que havia nela. O pecado contaminou a terra. Já não tinha mais como Deus sustentar a vida na época de Noé, porque tudo estava corrompido, desde o homem até o animal. Até o comportamento dos animais no tempo de Noé era estranho. O comportamento dos animais hoje também está meio estranho. Porque a terra estava toda corrompida e contaminada pelo pecado. Já não havia mais valor, já não havia mais qualidade de algo. Todo ser vivente havia corrompido a terra. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na época de Noé. E o que nós estamos vendo hoje? A humanidade promíscua. A humanidade numa condição horrível. Eu fiz um pequeno vídeo mostrando aquela árvore que nós temos aqui, chamada angico. Todo mundo conhece, né? Aquela árvore vale mais do que uma criança. Porque se você for ali, eu mostrei, se você pegar essa árvore aqui, você derrubar ela sem uma licença, você paga multa pesada, como crime ambiental. Então existe crime para poder derrubar uma árvore, mas as pessoas querem, os grandões aí, querem legalizar o aborto, legalizar a tirada de uma vida. O único que tem alma dos seres vivos, que tem, todos os seres, a raça humana, de todos, o que tem alma só é o ser humano. Mas para tirar uma vida de uma criança não tem nada, pode legalizar. Se ele tiver com 12 semanas, até 12 semanas, pode legalizar. Vamos legalizar isso aqui para poder tirar a vida. Mas pegar uma árvore ali, tirar a vida, você paga multa. Mas vão legalizar para tirar a vida de uma criança e não tem nada. Que mundo desgraçado é esse? Que mundo promíscuo é esse? Deus vai dar cabo disto. Foi feita uma pesquisa. O tráfego da internet, 43% do tráfego da internet é pornografia. Foi feita uma pesquisa. De 10 vídeos rodados na internet, 4 é de pornografia. 4 é de imoralidade, de sujeira, relacionada à pornografia. Por quê? Porque aquelas pessoas que analisam o tráfego da internet, se eu trocar a palavra aqui, tráfego por tráfico, aí as pessoas vão me pegar lá na internet e dizer que eu falei errado. Mas não vou trocar não. O tráfego é uma coisa, o tráfico é outra coisa. O tráfego da internet, que eles analisam, as pessoas querem assistir essas coisas promíscuas.
querem assistir tudo que não presta. O que é bom as pessoas não querem assistir. Uma mentira alcança 100 mil pessoas, enquanto uma verdade alcança 1000 pessoas. Porque isso é o mundo dos tempos de Noé, isso é o mundo da promiscuidade, isso é o mundo do engano, da imoralidade. Vai chegar um tempo que não há mais como Deus sustentar a vida, não vai ter mais como. Então ele diz, eu vou dar cabo disso aqui. Mas haverá pessoas justas na terra verdadeira, que Deus vai livrar eles da destruição. Arrancando esse povo da terra. Porque se ficar na terra vai ser destruído também. Mas a única forma é Deus, vou tirar os meus, vou tirar aqueles que vivem comigo, aqueles que andam comigo, aquele que dá testemunho, e vou dar cabo do resto. E ele vai chegar a fazer isso. E ele vai fazer isto. Então veja, não havia mais valor na terra. O ser vivente se havia se corrompido. A contaminação estava grande. O pecado estava demais. E qual era o maior pecado nos tempos de Noé? Os pecados de ordem sexual. Era o que tinha mais. Era homens com as suas mulheres, com a sua mulher. Um homem com a sua mulher, mas tinha um amante por fora. E aí, isso era as coisas que tinha mais no tempo de Noé. Porque assim como entrou no mundo o pecado através disto, de Eva sendo adúltera com a serpente, disse, William Branham disse, o mundo também vai terminar em adultério. Vocês estão entendendo? O mundo vai terminar nesta condição. E como Deus deu cabo a primeira vez do mundo, por causa que a maioria era pecados sexuais, esse último também, Deus vai dar cabo, porque não vai ter mais como sustentar. O coração, o intento, os propósitos dos homens são mal ou má continuamente. Então, Deus não vai ter mais como sustentar, vai continuar, vai avançar, vai crescer. Então Deus vai ter um pouquinho de gente na terra que ainda serve a Ele, que serve a Ele de verdade. Então Deus vai tirar esse povo da terra e vai descer fogo sem misericórdia. Eu digo fogo é assim, destruição, que é tanta coisa que vai vir na grande tribulação, sem misericórdia, porque a misericórdia, a compaixão de Deus não estará mais aqui, e aí o juízo será sem misericórdia. Aí será sofrimento sobre a terra. Vamos ver aqui um pouco de Gênesis 6, para que eu esteja falando aqui, para vocês verem como é que é. Tenho que passar por isso aqui. Vamos passo a passo aqui para a gente entender. E aconteceu o quê? Os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, Olha só, primeira coisa que aconteceu nos dias de Noé, a multiplicação das pessoas. Agora pegue o mundo em 1940 para agora, como ele aumentou, como triplicou, como quadruplicou, e foi aumentando, de forma que nós já estamos chegando a quase 8 bilhões de habitantes. A Índia ultrapassou a China pela primeira vez. De pessoas aumentando, se multiplicando. Mas o que isso tem a ver? Multiplica-se as pessoas, multiplica o pecado, multiplica a promiscuidade, multiplica a imoralidade. Então, de forma que a coisa vai se proliferando e aumentando mais e mais. E aí nasceram filhas. E as filhas eram formosas. E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas
as que escolheram. Olha só. Tomaram para si. Nasciam aquelas mulheres, aquelas descendentes de Caim, porque as descendentes de Caim eram mulheres belas, bonitas, formosas, até porque Naamá, uma das filhas de Caim, era chamada a Bela e Agraciada. Foi a primeira prostituta que houve, e ela era bela e formosa. E quando foi nascendo mais filhas, e aquelas mulheres belas e formosas, e os descendentes de Adão, mediante Sete, vêm esses descendentes dos filhos de Deus, começam a ver essas mulheres formosas, e toma por, aqui diz mulheres, mas diz tomaram elas por amantes. Amantes, no original é amantes. Vocês estão me entendendo? Tomaram elas por amantes. Tinha sua mulher em casa, mas tinha um amante fora. E o mundo está desse jeito. Os grandões da sociedade têm sua mulher em casa, mas tem um amante fora. E era pecado de ordem sexual demais. Então, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram por mulheres, tomaram por amantes. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão de 120 anos. Então Deus disse: meu espírito, como pode ficar nas pessoas se eles são carne? Porque Adão viveu 900 e tantos anos, Deus estava com ele. Metusalém viveu 969 anos, Deus estava com ele. Mas quando chegou aqui, que as pessoas eram tanta carne, era tanta carnalidade, era tudo atrás do prazer, da vaidade, de tudo isto, Deus disse: não, esse povo não pode viver 200 anos, 300 anos, 400 anos, porque eles vão fazer mais maldade ainda. Então agora eu vou reduzir, só vão viver 120 anos. Porque imagine se a pessoa hoje só vive 70, 80 anos, que faz desse tanto de maldade no mundo, e se ele pudesse viver 300, 400 anos, quantas maldades ele não faria mais? Amém? Você segura aí, vamos em frente, né? Então diz, só vai ser 120 anos. Qual é o tempo de vida de uma pessoa na Terra hoje? 70. Algum por sua robustez chegar a 80, depois disso é só canseira e enfado. Quer dizer, Deus foi reduzindo de 120, aí ele reduziu para 70. Porque a maldade, as pessoas iriam se multiplicar na terra, e o intento do coração do homem seria mal continuamente. Então Deus não pode deixar viver muito tempo não, porque senão ele faz mais maldade. E aí quando esses filhos de Deus pegaram aquelas filhas dos homens e tomaram como amantes, as descendentes de Caim tomaram como amantes, nasceram homens, geraram filhos que eram valentes, gigantes, de renome, homens de fama na antiguidade. Gente, me diga se hoje isso não é os dias de Noé. A época que tem mais pessoas que têm fama no mundo é hoje. Qualquer pessoa é famoso. Se aparecer um tatuado na internet dizendo que é influencer, todo mundo corre para assistir. Varões, gigantes, homens de renome na sociedade, homens que têm grandes visualizações, pastores que são gigantes, homens de renome na sociedade, homens que estão atrás de política, homens que são encontrados com ouro, homens que são encontrados envolvidos no meio da política e de escândalos,
mas são homens, varões de renome na sociedade corrompida, mas diante de Deus eles não são nada. Esses gigantes teriam que estar na terra. Esses homens que são conhecedores na parte da ciência, porque o William Branham disse, aqui no tempo de Noé, o povo era mais sábio do que hoje. Eles podiam provar tudo que você imaginasse, eles podiam provar. Aqui na época de Noé não havia estação como há hoje, não. Só havia o clima. O clima era um só. Porque não tinha caído chuva ainda na terra. Tudo era propício e maravilhoso para eles. E disse que eles eram mais inteligentes do que os homens de hoje. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.